Na tela da TV Guarulhos, ao vivo e a cores, estamos conversando com você para falar de muitos assuntos pertinentes ao seu dia a dia. E vamos discutir, por exemplo, após derrota no Supremo, Bolsonaro desiste de nomear o diretor da Polícia Federal. Vereadores votam projetos para redução de salários em torno de 30%. Vamos estar discutindo isso hoje com assistência técnica do meu amigo Lucas Braga e do Felipe Poi. Eu, Geraldo Júnior, desde já agradeço a sua audiência. A gente começa com o vereador João Dácio no seu boa noite inicial e mais uma vez agradecendo a assessoria de imprensa do gabinete do vereador João Dácio em estar disponibilizando o seu tempo para trazer a você em casa esclarecimentos do Legislativo Municipal. Boa noite, vereador. Boa noite, Geraldo. Boa noite a todos que nos acompanham. É sempre um prazer, como eu digo, sempre, e é mesmo, poder compartilhar contigo essa tribuna, essa bancada, com os seus telespectadores. Muito prazer. Boa noite a todos. Vamos começar com a decisão do presidente da desistência de nomear o Fernando Ramagem da direção da Polícia Federal. E tudo começou depois que descobriram a imprensa, meu Deus, os meus colegas descobriram que o futuro diretor é amigo do filho dele, que foi ao casamento. Até aí, não tem nada, não vejo nenhum absurdo. O cara, ele é funcionário de carreira da Polícia Federal. Agora, só porque é amigo do filho dele, a imprensa e o Supremo entenderam que não deveria. Que loucura, hein, vereador? Mas você sabe, Geraldo, o presidente, ele tem sido vítima constante dele mesmo. Ele às vezes se esquece que é o presidente, a figura máxima política no nosso país, e acaba misturando essa posição de presidente com a postura pessoal dele, com o jeito pessoal, as coisas que ele fala, como ele se expõe. E, obviamente, que por ser uma figura pública, a mais alta de todas, ele acaba sendo vítima desses posicionamentos. Ele mesmo expôs isso claramente para todos, a relação pessoal que ele tem com o delegado doutor Ramagem, e foi esse um dos pontos que esbarrou na legalidade da sua nomeação. O ministro Alexandre de Moraes foi muito feliz na sua colocação e se baseou estritamente e claramente na Constituição Federal. Não é porque o presidente Bolsonaro é o presidente que ele está acima da lei. Isso já foi dito até por um outro ministro do Supremo, o ministro Celso de Mello, quando dá abertura de inquérito para apurar aquelas denúncias feitas pelo ex-ministro, o juiz Sérgio Moro, quando pontuou algumas situações, e o ministro Celso de Mello falou que ninguém, abre aspas, ninguém, absolutamente ninguém, está acima da Constituição Federal. Todos nós. A Constituição é a nossa lei máxima que rege, o nosso país e todos nós que vivemos aqui no Brasil. Então ninguém está acima da Constituição. E o doutor Alexandre de Moraes, o ministro Alexandre de Moraes, ele se baseou em alguns princípios constitucionais para impedir essa nomeação. O da impessoalidade, sim, o da moralidade, dentre outros que ele citou, mas esses são os principais, por isso que foi impedida essa nomeação e o presidente, sabiamente, teve que voltar atrás. Criou um ambiente desagradável dentro da própria Polícia Federal. Essa que é a verdade. Agora, uma notícia que saiu hoje na Folha de São Paulo, no UOL, na imprensa do Brasil, porque os seguidores do Dória reclamaram quando Guarulhos comprou as máscaras aqui. Olha, preço, não sei o que. E agora, o governador João Dória, matéria da Folha de São Paulo, compra respiradores, vereador João Dácio, sem licitação da China, por 550 milhões, Lucas.
Dá para você ir para casa com esse dinheiro, atenção, hein? 550 milhões. O Ministério Público está de olho. E aí, vereador João Dácio? É aquela história, faz o que eu mando, não faz o que eu faço. Lamentavelmente, eu quero ver aqueles que pegam no pé do prefeito Guti. Sim. E levantam suspeitas sobre a gestão do prefeito Guti, que levante as mesmas suspeitas ou fale a mesma coisa também do governador. Eu já vi em rede social, né, que a USP desenvolveu respiradores com um preço ínfimo, muito barato. Ora as bolas! Se a USP desenvolveu esse respirador, por que o governador foi buscar, gastando esses milhões, como você falou, na China? A GM está fabricando respiradores aqui no Brasil. Pois é, então, como dizia meu avô, né, eis aqui uma questão de alta indagação. Professor Dr. José Ribamar Matos da Silva. Eu gostaria que aqueles que levantam suspeitas e, entre aspas, investigam o nosso prefeito, também trouxessem à população essas questões ligadas ao governador. É o que eu gostaria de saber. E que, obviamente, que qualquer um que estiver errado, né, seja julgado pela nossa lei, pelo nosso colegiado. Olha só, agora vamos avisar aos navegantes. O Hospital do Rio de Janeiro tem fila. Sabe de quê? Lucas Braga, você sabe o que está acontecendo no Rio de Janeiro? Tem filas de corpos e boletim de ocorrência. Atenção, Guarulhos, por falta de médico. Eu não quero que minha cidade chegue a esse ponto. Nós estamos falando da cidade do Rio de Janeiro, capital. Tem fila, Lucas, fila. Eu faço um aviso a você, e agora eu quero o contraponto do vereador João Dácio, porque se a população não ajudar, eu vi ontem pessoas entrando em ônibus, querendo entrar, e os motoristas, de forma educada, barram, não, não pode. Desde o dia 27, você não pode entrar, não pode embarcar nos ônibus sem a máscara, vereador João Dácio. E tem gente que insiste. Meu Deus do céu, será que você está onde? No Rio de Janeiro, um colapso dos hospitais. Lá em Manaus, vereador João Dácio, covas coletivas. Trincheiras, né, que eles falam? Trincheiras. É lamentável a situação. Eu ouvi agora, hoje, na verdade, em um dos telejornais, essa questão do Rio de Janeiro, que a saúde, o sistema de saúde no estado já colapsou. Pois é. Lamentavelmente. Por isso, Geraldo, que a gente bate na tecla, o nosso prefeito Guti aqui vem batendo na tecla em todas as suas exposições, suas posições, de que devemos ficar em casa. Está provado já que o vírus ele não anda sozinho. O vírus precisa que alguém o transmita. E quem é esse alguém? Somos nós. Então, quanto mais exposição nós temos, mais nós andamos, mais nós nos locomovemos, nós somos agentes que elevamos esse vírus aos locais. Infelizmente, está provado já, cientificamente. Por isso que é necessário, o quanto mais nós pudermos, ficarmos em casa. Para não acontecer aqui em Guarulhos, ou no estado de São Paulo, o que está acontecendo em outros estados. E, por conta, isso nós já alertamos também em uma outra oportunidade, que as pessoas que estão à frente do combate a essa doença que mata, que é a Covid, transmitida pelo vírus, pelo novo coronavírus, ela está começando já, ou melhor, já começou a afetar as pessoas que estão ali de frente. Sim. Os médicos. E aquelas pessoas ligadas à saúde, não só os médicos. Sim. Médicos, enfermeiros, sim. Então todos da área de saúde. E se realmente isso acontecer em maior proporção, nós vamos ficar doentes. Não vai ter médico. E não vai ter médico. Nem espaço físico e nem o profissional da saúde para cuidar da gente, verdade, da população. Verdade, olha só o tamanho do problema. Agora, vereador João Dácio, eu vi uma cena, o senhor deve ter visto também, na Copa do Mundo no Brasil, os japoneses limpando o estado do Corinthians, o seu Corinthians. Eu quero falar de cultura. Do nosso Corinthians. Ô Lucas, você viu isso aqui, Lucas? Ó, o vereador fez um comercial seu aqui. E aí, Lucas? Eu já encontrei pessoas, você também em casa,
Não é de carrinho não, gente andando de SUV, baixa o vidro e joga o papel lá, joga o suco, joga tudo. Essas mesmas pessoas, ao invés de ajudar, continuam, não é porque você anda de SUV, não é porque você estuda uma excelente escola particular, não é porque você tem mestrado, que você é educado, não. É diferente. É de berço. O meu pai era pedreiro. O seu Geraldo Pedreiro. Tinha olaria. Eu estudei às duras penas. Fiz 3 universidades às duras penas. Mas nem quer dizer que eu sou melhor que você. O que eu quero dizer é que não é porque eu fiz a universidade e você não, que você não é educado e eu sou melhor. Não, é berço, vereador João Dácio. O que está faltando à população, questão de cultura. Porque se você não ajudar aquilo que o prefeito Guto está pedindo, a conta não vai fechar. Aí, você vê imagem de pessoas agredindo seguranças em supermercado, porque foi pedir para você colocar máscara. Aí você vê um super-homem. Aconteceu um fato lamentável em Curitiba, onde o segurança foi agredido, e quando ele reagiu, a arma disparou, e o tiro fatal em uma funcionária que veio a falecer. Sabe por que isso acontece, vereador João Dácio? Pela cultura. As suas atitudes, ela é o seu retrato falado. Não adianta você publicar no Face, em qualquer rede social, aquilo que você não é, vereador João Dácio. Não tenha dúvida. A educação não tem nada a ver com cultura. Às vezes você tem uma educação exemplar, você cursou uma boa escola, uma boa universidade, né? Você tem a cultura, mas a educação, como você falou, vem de exemplo. Vem do nosso berço, do exemplo que nós temos em casa, o exemplo da nossa família. E falta um pouquinho disso, eu sinto, viu, Geraldo? Esses bons exemplos faltam, às vezes, a algumas pessoas. Sabe que minha esposa me alertou essa semana? Que essa questão da máscara tem sido altamente divulgada. Em alguns locais são obrigatório, Sim. é obrigatório o seu uso. Alguns por orientação, como aqui em Guarulhos, mas eu ainda acho que o prefeito tinha que ser mais enérgico nesse ponto e obrigar realmente o uso da máscara em todos os estabelecimentos e na cidade como um todo. Sim. E não só obrigar, como fornecer também. E se ele não puder comprar, ele que confisque de quem tem esse produto no seu estoque. É a minha opinião, e se eu fosse o presidente da República, já tinha confiscado. Ao invés de ficar falando balela por aí, e daí, eu tinha confiscado muita coisa e já passado para a nossa população. Presidente, governador, qualquer um com esse poder de gestão que o tem. Mas falando de educação, em um local, não me recordo aonde que foi especificamente, mas depois eu passo até para você. Para a pessoa entrar naquele estabelecimento, estavam fornecendo a máscara de maneira gratuita. Então a pessoa entrava naquele local. Não me lembro o local exato que foi. Aí, quando saía, sabe o que a pessoa fazia? Ela descartava. Sabe aonde? Na rua. Meu Deus do céu. Como é que pode um negócio Que desse? educação. Aqui, pois é. Falta desse bom costume que é a educação, lamentavelmente. Esse acho que é um dos maiores problemas que assolam aqui o nosso país. A falta de educação, e olha, isso vai demorar muito tempo para ser corrigido, lamentavelmente. Você falou do Japão. Sabe que no Japão, a criancinha vai para a escola desde pequenininha. Se ela tiver algum problema, um simples resfriadinho, por exemplo, e é comum nas crianças, Sim. ela já vai com a sua máscara. Sim. Faz parte preparado. do seu vestuário diário, né? Faz parte da sua cultura. Né? O japonês, se ele não está se sentindo bem, ele usa a sua máscara. Sim. Eu acho que é um exemplo que nós temos que seguir. Fora aquele que você deu, na época da Olimpíada, Sim. que nós vimos várias Japoneses várias limpando cenas, lá. Os japoneses limpando os locais que eles utilizavam, depois que eles utilizaram aqueles locais, ele limpando, deixando limpo assim como eles encontraram. É fantástico isso, né?
Estou conversando com o vereador João Dácio, presidente estadual do Podemos, presidente da Comissão de Justiça e Redação da Câmara Municipal de Guarulhos. Depois dos comerciais, vamos falar do projeto de lei que reduz em 30% o salário dos vereadores. Voltamos em 2 minutos. Grupo Lumar, soluções integradas na prestação de serviços especializados. Tradição e tecnologia em segurança e terceirização. Portaria, controle de acesso, manutenção predial, limpeza e conservação, vigilância patrimonial, escolta armada, segurança pessoal, facilities de recepção, qualidade, credibilidade e transparência a serviço de você e da sua empresa. Entre em contato e solicite uma cotação. Acesse grupolumar.com.br. Encontrar By Hawk, a loja da moda masculina, aberta de segunda a sábado, sempre com as melhores ofertas. Venha conhecer By Hawk. Aceita cartões de crédito. By Hawk, a sua loja da moda masculina em Guarulhos. As melhores condições. Venha conhecer a By Hawk. Com 11 anos, meu passatempo favorito era brincar na rua de casa. Toda a vizinhança sabia quem eu era. O que ninguém sabia era que eu ficava até tarde na rua porque eu não queria voltar pra casa. Eu tinha medo de ficar sozinho com ele. Se eu entrasse no quarto, eu sabia que eu não podia mais sair. Tinha que ficar na cama, onde o espaço era pequeno e apertado demais para 2 pessoas. Onde o escuro dava medo. Onde o abuso me sufocava. A violência sexual que aconteceu com a Bruna acontece todos os dias, marcando crianças e adolescentes pelo resto da vida. Uma vida livre de abusos. Isso são direitos humanos. Denuncie. Não silencie. Direitos humanos são para todos. Disque 100. Ministério dos Direitos Humanos. Governo Federal. Estamos de volta com o vereador João Dácio, presidente estadual e municipal do Podemos, líder da Câmara Municipal, presidente da Comissão de Justiça e Redação. Ô, vereador João Dácio, se vira nos 30 aí? Se vira nos 30. O quadro do Domingão do Faustão? Se vira nos 30, né? Como é que o senhor está fazendo para comandar o partido a nível estadual, ainda ser líder, né, da Câmara Municipal, fazer parte da base de apoio e sustentação ao prefeito Guti? O senhor precisa ter uma agenda, aliás, uma senhora agenda para ocupar todo esse espaço, né? 24 horas por dia não dá. Não dá. Mas a gente vem se dividindo, sim. Como dizia na caserna, e você conhece bem, missão dada é missão cumprida. Missão cumprida. Não tem jeito. Primeiro que é uma grande honra, esse tempo de partido, de Podemos, o antigo PTN, já lá se vão 20 anos de partido, a presidente nacional Renata Abreu, que é minha amiga, minha irmãzinha, costumo dizer, juntamente com o nosso presidente estadual, então, à época, o vereador Mário Covas, me confiarem a presidência do partido em nível estadual nesse momento de definição que precede as eleições agora de outubro. Aqui em Guarulhos, também acumulo a presidência do partido, desde a falta do papai, e que falta faz o meu pai, uma saudade imensa desse grande homem que nos deixou precocemente, mas desde a falta do papai eu também assumo a presidência do partido e tenho que dividir o meu mandato também, com muita responsabilidade. Mas sabe qual é o segredo? A gente conseguir resolver todos os problemas que acontecem diariamente, conseguir tocar adiante a solução deles, é o time que a gente tem. Sim. Eu sou uma pessoa privilegiada. Eu tenho um time excepcional na direção estadual do partido, na executiva estadual do partido, um time de primeira mesmo, muito responsável. Eu tenho um time privilegiado e responsável na direção do nosso partido aqui no município. E olha que nós construímos com muita força, com muito engajamento, uma chapa super competitiva. Nós vamos lançar a chapa completa de vereadores aqui em Guarulhos, né, e nós vamos eleger vereadores à Câmara Municipal, vocês não tenham dúvida disso. E o meu mandato, eu tenho um time também de ponta, e mando um abraço a todos eles, um time muito comprometido,
que, junto comigo, levam o nosso mandato. Então, um agradecimento a todos eles, viu? E falando em mandato, desculpa te cortar, você que é o jornalista, mas eu parece que gosto de falar muito, né? Eu preciso falar, você falou de mandato, eu lembrei de duas ações muito importantes do nosso mandato com a força do prefeito, e eu quero agradecer ao prefeito por isso. Nesse momento de pandemia, obviamente, na verdade, os olhares se voltam para a solução desse problema da pandemia de saúde, só que os outros problemas não podem ficar para trás e precisam da atenção, tanto do vereador quanto do prefeito. A cidade não para. Sim. A cidade não para, né? Então, com muita responsabilidade, nós estamos exercendo o nosso papel como vereador e nós conseguimos duas importantes obras aqui na cidade, na região do Maia. A Avenida Renato de Andrade Maia foi totalmente recapeada. Muito boa. E ficou muito bonita. A suspensão dos carros agradece. Agradecem, né? Realmente estava muito ruim. Critica aquele que não passa por lá e não conhece. Sim. Mas a crítica faz parte também, desde que construtiva, não invejosa. É verdade. Agora a gente está recapeando, agora nesse momento, aqui a Timóteo Penteado em direção ao centro, Tá. O pedaço de Timóteo Penteado em frente ali ao Conselheiro, passando, ela muda de nome, Avenida Esperança, Sim. até o cruzamento com a Tiradentes. Uma obra muito bacana, então agradeço ao prefeito Guti, ao secretário Paulo Carvalho, que também ajudou bastante na viabilização dessa obra, e depois na obra de sinalização horizontal delas, das duas. Muito obrigado, viu? Agora, vereador João Dácio, está na Câmara Municipal para ser votado nesta quinta-feira a redução dos salários dos vereadores, assim como fez a capital, em 30%. Né? Ou seja, a Câmara Municipal de Guarulhos está demonstrando também a sua preocupação no momento tão difícil da saúde do guarulhense, né? Totalmente pertinente essa discussão nesse momento. Eu louvo a iniciativa do presidente, junto com um grupo de vereadores, que apresentaram esse projeto de resolução. Já era para ter sido votado na terça, ontem, na verdade, sim, mas por questões técnicas, e nós estamos em caráter excepcionalíssimo, realizando sessões online, inclusive em um curto espaço de tempo, a Câmara conseguiu desenvolver essa tecnologia para auxiliar o vereador a ter essa sessão online. Então tem problemas, não tem jeito, tem problema. Você, um homem de televisão, você sabe, sim, que a parte técnica não é fácil. Não é fácil. Não é fácil. E você, problemas acontecem. Né? Então a sessão foi remanejada para amanhã, quinta-feira, a partir das 9 da manhã, onde nós vamos discutir a redução salarial do vereador em 30% e também a do prefeito e do vice-prefeito e secretários primeiro e segundo escalão, que eu acho totalmente pertinente, e realmente o executivo e o legislativo têm que dar a sua contribuição nesse momento pandêmico que nós estamos vivendo. Agora, vereador, a gente sabe, discute isso aqui toda semana. Eu entrevistei aqui na sexta-feira, que passou, o seu presidente da Câmara Municipal, o vereador professor Jesus, e a sua força-tarefa. Estava aqui o doutor Ricardo Caires, o doutor Leonardo, né, e o outro advogado dele da Câmara, que acompanha no gabinete, doutor César. E aí, ele fez a sua defesa, o tribunal concedeu liminar para que o Facebook identifique o post, quem são os responsáveis. O Ministério Público, por sua vez, está acompanhando essa investigação junto com a Polícia Federal. O que eu quero dizer? Você que adora compartilhar tudo aquilo que você recebe, se é fake news, vou embora. Não quero nem saber, viu, Lucas? Se é notícia para falar mal do Lucas Poi, do Lucas e o Felipe Poi, vamos junto. Agora, vamos checar a informação. Sabe por quê, vereador João Dácio? Porque quem fez vai sofrer as penalidades da lei. E nas eleições municipais, queira eu que não aconteça, mas vai ser muito difícil,
os fake news na expectativa de denegrir, essa que é a palavra correta, a imagem daquela pessoa que você não gosta, ou de alguém que mandou você fazer. Vereador João Dácio, o desafio de conquistar voto deveria ser o primeiro, mas pelo que eu ouço dos parlamentares, não está sendo. Hoje os parlamentares que estão na disputa de permanecer no cargo, estão tendo que investir num bom advogado, numa boa força-tarefa, para ficar vigilante na rede social, ao invés de estar se organizando para as eleições. Quer dizer, mudou a preocupação esse ano? Olha, é muito triste isso, né? Agora, não se esqueçam de uma coisa. Amanhã a vítima pode ser você. Isso. Né? Não só hoje o político, mas quem divulga, quem prepara uma fake news, ele pode preparar alguma coisa contra você enquanto pessoa, enquanto cidadão. Sim. Ou uma questão passional, uma questão, qualquer coisa que ofenda a sua imagem, a sua integridade. É muito triste, isso é lamentável. Mas não se esqueçam de uma coisa também. A polícia está mais equipada e muito mais esperta em solucionar essas situações, e a justiça também. A prova disso é o que aconteceu lamentavelmente, o que aconteceu com o professor Jesus, e com o seu time de primeira, de advogados, e também de um grande técnico, um perito, da mais alta competência, que é o Dr. Ricardo Caires. Que resolveu o emblemático caso do Michel Temer. Exatamente. Ricardo Caires, pesquisem, por favor. É difícil falar que é meu amigo, né? Mas ele é uma pessoa fantástica, um profissional da mais alta competência, com histórico realmente perfeito em solucionar alguns problemas como esse, por exemplo, do professor Jesus, que inventaram uma situação e ele provou que foi montado mentira, ou seja, fake news, e tão boa sua defesa que a justiça determinou que o Facebook retirasse do ar e apontasse, olha aqui, talvez o ponto principal, o cerne dessa discussão, apontasse para o ofendido, ou seja, o professor Jesus, quem foi o autor desses disparos, dessas publicações. E não tenha dúvida que vai pagar com as medidas legais hoje no nosso país. É lamentável essa situação. Agora, as pessoas compartilham. Às vezes muitos até sabem que é fake news. Mas qual é a grande questão, Geraldo, das pessoas que estão nos assistindo? Elas sabem que é mentira, sabem que é fake news, mas elas querem, mas aquela notícia é conveniente para elas. E você quer uma notícia que acaba de chegar? A CPI da Câmara dos Deputados mira o WhatsApp de laranjas dos Sérgio Moro e filhos do Bolsonaro. Então, isso que o vereador falou. Essa história, vereador João Dácio, presidente do Podemos, de que você vai publicar algo contra a imagem de alguém e vai ficar por isso mesmo, esquece. A penalidade vem forte. Bem forte, não tenha dúvida. E não, depois você... Nós estamos abrindo aqui os seus olhos. Depois você vai, Geraldo... Eu pensava que... Brincadeira, olha, eu estou tirando da minha rede, no Facebook, quando alguém quer compartilhar uma notícia que não é verdade. Eu estou deletando, vereador. Porque eu não estou interessado em números. Se você quer me acompanhar, tudo bem. Se não, tudo bem também. Eu não estou afim de quantidade sem qualidade. Por quê? Eu não quero ter na minha rede social alguém que fica toda hora mandando para mim coisas que ele acha que é verdadeira. Ou então, como aconteceu com o vereador presidente Jesus, um fake news. Porque é um atormento. Porque quem compartilha vai ser chamado pela justiça. Mas não tenha dúvida, não é só quem produz aquela notícia falsa, Sim. Não. Mas o simples fato de você compartilhar, ou seja, você propagar aquela mentira falsa, já também lhe dá a responsabilidade. Então, e o seu você não é o IP, né? Ah, mas não tenha dúvida. Claro. Nós somos um número. Né? Qualquer aparelho que você use, ou seja, um celular, ou um terminal fixo,
você tem um registro, uma identidade dele, que a gente chama de IP. Sim. Agora, então facilmente você é localizado. Agora, me responda algo que eu acho que em casa, talvez você queira fazer essa colocação. Qual vai ser a prioridade este ano em termos de eleição? A prioridade vai ser discutir o futuro de Guarulhos? A prioridade será discutir em defesa do bem e do mal? A prioridade será dizer o que você quer para a sociedade? Quais as prioridades que serão discutidas nas eleições deste ano? Olha, eu gostaria muito de discutir propostas e soluções para os problemas que nós temos na cidade. Esse é o tema que eu gostaria de focar, e gostaria que fosse focado por todos, na verdade. Mas, frente a algumas situações que eu estou acompanhando desde já, lamentavelmente vai ser o ataque pessoal, vão ser as fake news, vão ser chegar ao poder a qualquer preço e a qualquer custo. Infelizmente é isso que eu estou vendo. Não é isso que eu gostaria que acontecesse, mas é o que nós estamos vendo. Essa produção de fake news para atacar e desmoralizar os agentes políticos da cidade. Infelizmente é isso. Eu gostaria que todos aqueles envolvidos, em todas as disputas, quer seja no nível executivo, quer seja no nível legislativo, que todos discutissem propostas, posicionamentos, soluções, mas soluções viáveis, né? Não soluções mágicas, soluções viáveis, né? Para os problemas que nós estamos enfrentando, porque passando essa eleição, ou passado as eleições, todos nós somos o quê? Cidadãos. Nós moramos na cidade. Nós moramos no estado, moramos no país, né? E quem vai sofrer com qualquer problema de gestão somos nós. Quem vai sofrer com uma ação inconsequente nas urnas somos nós que moramos aqui. Vereador João Dácio, hoje a população está preparada para discutir planejamento? A população hoje, eu vejo que muitas vezes, não esse ano que tivemos a pandemia, mas nas audiências públicas, vereador João Dácio, desculpe você em casa, mas é a pura verdade. Seja a hora que for, eu não vejo a população participando de forma efetiva das discussões da audiência pública. Porque nas audiências públicas, seja qual for o tema, é de vital importância para a sociedade. Aí as pessoas não participam, depois que o projeto é aprovado, mas o Geraldo? Não! Ô amiguinho, por que a população não gosta? Estou generalizando mesmo. Fui diretor da TV Câmara durante algum período. E eu pude acompanhar de perto, a população não comparece. Pode ser de manhã, de tarde, de noite, qualquer horário. A população não tem muito esse costume de participar, não, infelizmente. Né? Quantas são as discussões importantes na cidade que passam, infelizmente... Não é mudando de horário que ela vai. Não é. É questão de costume. De costume. É uma questão cultural, enfim. As pessoas, elas têm o costume, sim, de criticar. É mais fácil jogar pedra. Você criticar, jogar pedra, do que você levantar a sua manga e se dispor a ajudar. Porque eu lembro das sessões à noite, o senhor chegou a ter na Câmara Antiga, na Getúlio Vargas, sessão à noite. Aí reclamaram da sessão à noite. Vamos mudar para a sessão à tarde. Eu passei por sessões matutinas, vespertinas, noturnas. Então, a questão não é o horário. A questão é o costume da pessoa começar a participar. Será que vai chegar, tem que pegar na mão? Porque nós estamos discutindo aqui, Lucas Braga, Felipe Pó e meus amigos de casa, o futuro, os próximos 4 anos. Aí você se depara em situações, esse projeto não sabia, foi aprovado isso, mas será que é bom? Leia, né? Pergunte. Vai nas redes sociais, vai nos sites, nos portais do Jornal da Cidade, no portal da Câmara, no portal da Prefeitura. Esse período, vereador João Dácio, de pandemia, que as pessoas estão em casa, o acesso à internet cresceu, mais de 80%. E aí, uma pesquisa essa semana, grande parte das pessoas estão nas redes sociais dos artistas, né, para saber o que o artista fez hoje,
se ele fez live hoje, fez live amanhã. Agora, a preocupação na cidade onde você reside, para saber o que está sendo discutido, não tem esse crescimento. Mas o cara adora discutir a vida de artistas que nem te conhece. Aí, quando chega a hora da onça beber água, que é o dia do voto, aí você liga pro vizinho, por que esse cara votou mesmo? Você conhece aqui o cara, ele fez o que mesmo? Aí, você pega carona num carro sem gasolina. Mas você sabe que eu acho que a grande sacada é nós, na verdade, apresentarmos algumas soluções frente a essa problemática do desinteresse da população em participar. Por exemplo, o nosso partido Podemos, né, um partido moderno, voltado para a área tecnológica, disponibiliza um aplicativo onde a pessoa participa do mandato dos nossos deputados. Então, questões importantes muito bom a serem votadas pelos deputados passam por uma prévia no aplicativo do partido. Foi assim, por exemplo, com a cassação da presidente Dilma, onde a população votou no aplicativo e demonstrou ali o seu interesse de como o seu representante deveria agir no plenário, né, no voto ali daquela questão. Então eu acho que esse tipo de ação tinha que ser mais divulgada. E hoje a gente vive numa era de tecnologia. Sim. E você disponibilizar isso à população para ela começar a participar mais. Por exemplo, nesse momento de pandemia, como você falou, onde a gente está usando, nós estamos usando muito a internet, aqui eu quero fazer até uma reclamação já, viu? Por favor. Eu quero acionar o PROCON para que ele tome providências quanto às operadoras que disponibilizam, que prestam esse serviço de internet móvel, fixa, não importa. Terrível. E isso por que está assim, Geraldo? Porque tem muita gente usando. Muita gente usando, a rede ela não aguenta, não é suficiente, ou seja, a tecnologia não é suficiente, tem que ter um investimento maior daquelas empresas na prestação do serviço. Aquilo que ela promete não tem. Não tem. Eu comprei 120 mega, viu, Lucas? Nunca chegou a 120 mega, não vou falar, operadora, não vou falar. Não insistam, não vou falar, não posso. Né? Me prometeram, olha, até hoje estou aguardando. É claro que eu vivo para ver isso, viu? Mas eu confiando no PROCON da nossa cidade, confio mesmo, porque eu me socorro do nosso PROCON por várias situações, eu sou briguento e eu brigo pelo meu direito. E eu sempre fui muito bem atendido pela doutora Vera e por toda a equipe do PROCON, e eu tenho certeza que ele vai resolver essa questão também da nossa banda larga. Mas você sabe que nessa dificuldade de banda larga, de pandemia, essa coisa toda, nós, como eu falo, algumas atividades não param. Sim. Nós estamos impedidos de nos reunir fisicamente, fazer reuniões físicas. Então nós migramos para as reuniões online. Olha aí uma alternativa. Sim. Quantos não são os aplicativos que disponibilizam esse tipo de Nossa igreja, o culto é online. Olha aí, ó. Culto online. Eu vi outro dia um colega vereador também postando um culto online. Pois é. Muito bacana. Reuniões online. Hoje pela manhã eu estava reunido com a executiva do nosso partido, fazendo um balanço. Uma reunião com 20 pessoas online. Aulas online. Então nós temos que disponibilizar essas soluções às pessoas e quem sabe a gente consiga bolar uma sistemática de atrair a atenção do nosso público em geral positivamente para a sua participação na política. Eu tenho certeza que essa participação positiva da população e mais efetiva vai restar numa melhor escolha dos seus representantes. Vereador João D'Arcy, para a gente concluir, o senhor acredita no voto consciente? Eu acredito. E não contesto. Outro dia falaram assim, puxa, mas a Câmara passou um cheque em branco para o prefeito. Uma falácia, uma mentira, nada disso. Mas quem passou um cheque em branco para o prefeito, para a Câmara, para qualquer um que foi eleito e se disponibilizou na eleição, foi quem o elegeu. Mas é como se fosse, veja, o voto, eu costumo me referir assim, Geraldo, o voto é uma procuração que você dá. Sim. Eu, João D'Arcy, escolho
o meu candidato Geraldo Júnior para me representar a Câmara de Vereadores de Guarulhos. Está aqui, ó. Pum! E eu voto nele, confirma. Essa é a minha procuração. Esse é o cheque em branco que eu te dou para me representar. E aí, eu falo aqui da população, você, Geraldo, fique à vontade e faz uma crítica construtiva. Quando alguém fala em cheque, e aí não é o correto, é o remanejamento. Quando a prefeitura ela envia todo ano o seu orçamento, e aí a Câmara Municipal autoriza um percentual de 10% para remanejar a verba de uma secretaria para outra. Havendo necessidade, que é o caso, a Câmara Municipal ela pode aumentar esse remanejamento. Não é cheque em branco. Quer dizer, não estou aqui, não tenho procuração para defender ninguém, mas é por isso que você precisa entender os mecanismos de um projeto de lei. Antes de falar, é bom você compreender e entender. Peguem o projeto, leiam, entendam, depois se discute. E essa questão, não só essa, como várias questões, é bom que fique muito bem claro isso. Ninguém, absolutamente ninguém, está acima da lei. Com Palavras certeza. do eminente ministro Celso de Mello. Em relação ao administrador, ao gestor, nenhum deles, nem o prefeito, qualquer prefeito que seja, nem o governador, qualquer governador que seja, nem o presidente da República, aqueles que ordenam as despesas, eles são passíveis de controle por vários órgãos. Então aquilo que falam, pô, o prefeito vai gastar sem ninguém controlar, é mentira. E quem fala é mentiroso e está tentando enganar você. Preste atenção. É só você também ser aberto a esse tipo de situação. É você pensar um pouquinho, não tem jeito. Como é que qualquer prefeito da cidade, de qualquer cidade, pode gastar sem ninguém fiscalizar? Tem o Ministério Público, Tribunal de Contas. Então tem Tribunal de Contas, Ministério Público, Câmara de Vereadores e particularmente aqui em Guarulhos, nessa lei que nós autorizamos o remanejamento dos fundos para serem gastos no combate dessa doença que está matando pessoas na cidade, também vai ser fiscalizado pela Câmara de Vereadores. Foi feita uma emenda nesse projeto e as pessoas ruins, com coração cheio de ódio, não falam isso. Que foi feita uma emenda onde um grupo de vereadores, além do poder investido nele como vereador, Geraldo, um grupo de vereadores vai participar de uma comissão que vai acompanhar os gastos dos recursos desses fundos. Tem mais transparência? Vereador João Dácio, as suas considerações finais e mais uma vez muito obrigado pela sua presença. Eu agradeço você pelo convite, me coloco sempre à disposição, é um prazer grande participar contigo do seu programa, dividir essa bancada, dividir esse espaço maravilhoso e poder dialogar com o seu público. Com certeza. Um público diferenciado, um público muito bacana que está interessado nas questões inerentes aqui à nossa cidade. Muito obrigado a você que nos acompanhou. Conversei, portanto, com o vereador João Dácio, presidente municipal e estadual do Podemos e presidente da Comissão de Justiça e Redação da Câmara Municipal de Guarulhos. Eu sou Geraldo Júnior, trabalhei hoje com Lucas Braga e Felipe Poi. Boa noite, Guarulhos.